Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Ó, Carille meteu o dedão na ferida, Carille trouxe números importantes, Carille jogou aberto. Hã? Vamos? Tá, eu vou trazer a entrevista coletiva, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e vamos então à entrevista coletiva do professor Fábio Carille. Roda! Começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor, demais, muito obrigado, diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? E com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar, enfim. Hoje o gol do Verratti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuou nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou e planejou aconteceu. As características do adversário, as inversões com seus meias, o que a gente projetou da parte ofensiva também aconteceu, chegando bem forte pelos lados, né? Fizemos 3-1 em uma semana onde o Sport não jogou no meio de semana. O Sport não teve jogo no meio de semana e nós jogamos na terça, né? E vai ser assim essa sequência, a gente vai precisar de todo mundo. Professor, boa noite, Adília Velado aqui do canal Aqui se Fala de Vasco, parabéns pela vitória. Na última coletiva contra o Porto Cabelo, eu tinha perguntado para o senhor sobre, né, quando a gente fala de Fábio Carille, fala de um sistema defensivo bem sólido, né, em todos os times que o senhor passou, foi dessa forma. Hoje a gente já vê um time seu, pela parte ofensiva, bem mais equilibrado, um time já que se encontra bem ali pelo meio campo em diante. Eu acho que o time do Vasco está bem encaixado. O que precisa ser feito para melhorar, né, essa parte defensiva do Vasco da Gama, que alguns minutos do jogo, às vezes bate cabeça, às vezes o zagueiro não consegue, né, se encontrar com o volante, há um espaço sempre ali, os volantes avançam as linhas, mas os zagueiros não acompanham, então fica aquele corredor e o time adversário acaba usufruindo. O que pode ser feito para essa zaga, esse sistema defensivo melhorar, que a gente entende que geralmente é o que o senhor sempre organiza primeiro dentro de um time? Obrigado. Boa noite. Primeiro, essa questão do defensivo foi em 2019. Se buscar todos os números, há um equilíbrio muito bom. E 2019 era o que eu tinha e a gente foi campeão assim, né, fazendo um ano muito bom com as dificuldades que nós tínhamos. Não tem outro jeito, é trabalhar, cara. Trabalhar, levar para campo, orientar. A gente não vai ter muito tempo para treinar, mostrar em vídeo, andar com os jogadores dentro do campo, né, mostrar uma compactação melhor para que a gente melhore. É com o trabalho, não tem outra forma. Carille, qual a importância dessa vitória, além dos 3 pontos, para a sequência do seu trabalho e para a confiança do grupo? O grupo está muito confiante. E eu, como eu falei no último jogo, não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, assistem vídeo, vê o que a gente conversa com os jogadores. Então, internamente, muito tranquilo. Do jogo do Santos para cá, o que eu planejei, o que eu pensei, deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Tá? Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não iriam estar inteiro hoje. Né? Então, a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito, e a gente vindo de uma altitude. Então, aquilo que eu pensei e planejei, graças a Deus, deu certo nessa semana. Se eu não tivesse dado, a responsabilidade é toda minha, mas graças a Deus deu certo. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. Danilo do Expresso 1923. Você começou falando sobre o momento do Vasco não era o melhor quando consegue o primeiro gol. Você entendeu que o Sport teve um domínio mais de posse de bola, uma transição mais rápida que o Vasco, especialmente na posse dentro do sistema defensivo do Vasco, e
o Vasco conseguiu ser mais eficiente do que o Sport nas chances que obteve? Eu não vi o Léo trabalhar. Eu não vi o Léo trabalhar no jogo. Nossa, o Léo fez 3, 4, 5, 6 defesas. Não teve. A gente começa bem o jogo, muito bem. E minutos ali, 5, 6 minutos antes de sair o nosso gol, o Sport estava com domínio, que a gente não consegue pressionar o tempo todo. E como eu já falei na outra entrevista, nós não jogamos contra bonecos. Tem adversário ali que tem qualidade e jogadores ali que já passaram por grandes equipes, né? O Sport já fez uma Série B muito boa no passado e reforçou para a Série A esse ano. Então a gente faz ali 20, 25 minutos ali, depois disso daí a gente se perdeu um pouco no jogo, o Sport estava melhor. Uma bola que a gente trabalhou de bola parada, a gente treinou ontem essa situação para atacar ali, a bola passou e o Garré teve muita qualidade para fazer essa bola voltar e a gente conseguiu o nosso primeiro gol ali na partida, que foi muito importante. Boa noite, Carille, parabéns pela vitória. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Me chamou a atenção ao longo da partida as suas reações em relação à linha defensiva do Vasco, em muitos momentos muito recuada. Você identificou isso como um problema? O Maurício me dá esse comando ali atrás, né? Com eles ali, eles ficam meio que assistindo o jogo assim, e muitas vezes eu lembro de um lateral lá no campo defensivo do Sport, a gente lá atrás ainda, né? Sobe, compacta, era um time que tinha muitos jogadores por dentro girando, se tem espaço, o Sport acaba facilitando. Então é preciso formar novos líderes nesse time. Preciso, um time que fale mais, que se orienta, não que fale depois que acontece. Aí não adianta. É falar antes, ter um olhar que ali a gente trabalha, treina e muitas vezes ali a gente não consegue passar com o barulho da torcida, com o calor, que são coisas de momento. Então, para mim, faltou a gente subir mais rápido ali para estar mais compacto e bloquear melhor esse meio de campo do Sport. Carille, boa noite. Sérgio, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória, pelo desempenho. Eu queria que você falasse a respeito do lado direito do campo. O Vasco joga muito pela esquerda, pela direita o seu titular hoje é o Garré. E você vem utilizando muito o Adson, que vem voltando de lesão. Mas ambos têm características bem diferentes, né? O Adson mais velocidade, o Garré mais controle de bola. Queria que você falasse se o Adson já tem condição de atuar os 90 minutos e o Garré titular por opção, se o Adson ainda está se recuperando fisicamente, por isso você vem fazendo essas questões das substituições. Como que o time trabalha a diferença quando tem o Adson por ali e quando tem o Garré por ali? E se me permite, só explicasse por que você utilizou hoje o Alex Teixeira e não o Lloyd, que é o que vinha entrando na posição no segundo tempo. Obrigado. Qual que é a primeira mesmo? É muita falação, né? Garré Adson. Não, o Adson não foi nem relacionado para o último jogo por conta de uma dor. Ele está no processo de volta, hoje jogou 30 e poucos minutos, eu não sei como é que ele chega amanhã. Então o Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar um por essa dor, controlar essa dor. É uma lesão que eu sei que ela é chata, né? Então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garré é mais meia e o Adson é mais atacante, isso é muito claro, né? E na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. O Verrete pede para sair, ele encosta ali, eu estou cansado, tal, até de surpreender, né? Um guerreiro que é, e pediu para sair. Então a entrada do Ryan foi mais pela questão também da preocupação da bola aérea, que eu sei que ele me ajuda, né? E com o Alex, para que a gente flutuasse, ele saísse dos zagueiros e a gente tivesse mais jogadores no meio de campo para ter mais a posse de bola. Essa foi as ideias de fazer essas substituições hoje. Boa noite, Carille. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu queria falar sobre o relacionamento porque você acabou de comentar que pela diretoria você se sente internamente muito prestigiado. O Verrete fez o primeiro gol e correu atrás do senhor, inclusive chamando o banco de reservas também para demonstrar esse apoio ao senhor. Eu quero saber um julgamento seu que o senhor acredita que falta para melhorar o relacionamento com a torcida, porque resultados, por exemplo, com o Santos, o senhor teve e acabou sendo campeão da Série B. Mas com o Santos, apesar do resultado hoje, da vitória de hoje, ainda sinto que tem uma rusga entre você e a torcida. Eu quero saber da sua opinião, o que talvez você ou seus jogadores, a postura, precisa ser feita para que esse relacionamento seja reatado. Obrigado.
É resultado e a gente fazendo por merecer dentro de campo. De 2020 para cá, você sabe quantos técnicos passaram pelo Vasco? Entre técnicos até o final de 24 e interinos, 23. E dos 23, nenhum teve vida fácil. Então, assim, muitas vezes não é o Carille, é quem tiver ali. Quem tiver ali, né? Que eu sei que tiveram um pouquinho mais de paciência, mas ainda teve problema, foi o Jorginho, que ficou 2 meses. Né, que ficou 2 meses. Foi o que tiveram um pouquinho de paciência, mas mesmo assim teve problema. Né? Então, eu sei dessa impaciência da torcida, eu entendo e respeito. Né? Na hora que eu chegar aqui eu vou pegar e vou falar, tem que nos ajudar mais, que nem eu chego aqui hoje e agradeci, e vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado, são muito importantes, faz muito parte dessa vitória, e tem que ser todo jogo assim para que nos tornamos cada vez mais fortes. Boa noite, Fábio. Ryan Leão, antenado na jogada. Parabéns pela vitória. A pergunta é sobre o Ryan, que entrou e fez o terceiro gol. Perguntar para você como que você enxerga a melhor maneira de usar ele em campo, seja como ponto ou por dentro, como 9, e se existe a possibilidade dele ser usado como dupla de ataque do Verratti. Já jogou comigo nas 3 posições, jogou como 9, jogou pelo lado direito, onde ele se sente melhor, quando não está de 9, e jogou pela esquerda. Então vai depender muito do jogo, vai depender muito do que a gente precisa. Começar o jogo com ele, o Verratti, eu não vejo, mas daqui um pouquinho, durante o jogo, sim, precisar de resultado, a gente chega bem pelos lados, ter 2 caras dentro da área para terminar a jogada pode ser, mas eu não vejo nesse momento iniciar com os 2. Boa noite, Carille, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Mais uma vez você fala do calendário. O Verratti pediu para sair, Coutinho também cansou. Você tem já um projeto para poupar jogadores para a próxima partida contra o Ceará? Vai ser de jogo a jogo, amanhã a gente começa a ver sobre isso. Amanhã esses jogadores, é claro que chega sem condição de fazer nada, esses que iniciaram. Os outros vão para o campo para trabalhar, quem não iniciou. E aí ali a gente já começa a conversar com os atletas, mas é na segunda-feira que a gente começa a ter uma ideia, que bate 48 horas na segunda, que é onde o cansaço bate, a recuperação, a gente faz, tem tudo ali no CT para que a gente possa buscar para saber a real situação desses jogadores, né? Então, assim, nesse momento não, mas amanhã a gente começa a conversar e ver e planejar o jogo do Ceará, e muito provável que só na segunda a gente começa a discutir sobre algumas mudanças, se for o caso. Boa noite, Carille. Thaís Ramos, da TV Nova Nordeste. Eu sei que você já falou um pouco sobre o esporte e alguns pontos, mas eu queria retornar isso. 2 perguntas em uma. A primeira seria se o esporte, de fato, veio como você estava imaginando. E o segundo ponto é quais foram os pontos necessários para conseguir impedir que o Leão saísse daqui com os 3 pontos. O que foi preciso para impedir o jogo do esporte? Queria que você pegasse essa análise e você vendo de fora do que foi construído aqui. Os 2 armadores do esporte é o Sérgio e é o Lucas Lima. Então a gente se preocupou muito, falando do sem bola, se preocupou muito com a flutuação desses atletas e o lado oposto, que eles trabalham muito bem. Lucas Lima pega aqui pela direita, leva para dentro e acaba girando lá, e a gente quase toma um gol ali no final do primeiro tempo, né, numa bola onde a gente não conseguiu acompanhar. E o Sérgio do lado contrário. Sei que o esporte perdeu um pouco por ter que colocar o Chico ali como um lateral esquerdo, por ter perdido seus 2, perde um pouco a questão ofensiva, né? Mas vem já desde o campeonato estadual o esporte fazendo um 4-3-3 bem clássico, muito bem treinado, muito bem definido, com o Pablo sendo esse 9. O Pablo nunca foi um 9, jogou como meia durante boa parte da sua carreira, saindo ali e tendo muitos jogadores por dentro para jogar com combinação. Foi esses detalhes aí que a gente procurou fazer estando sem bola, e com bola principalmente assim o lado oposto também, trabalhar e fazer essa bola girar. O primeiro tempo faltou a gente tirar da esquerda e trazer essa bola para a direita, 2, 3 momentos assim que eu lembro bem de cabeça, não vi os lances ainda, que a gente poderia ter terminado pela direita, né? Basicamente foi isso que eu trabalhei, começar pelo um lado e terminar pelo outro na parte ofensiva.
Boa noite, Carille. Alana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória de hoje. O Vasco estava precisando dessa vitória e estava esperando essa vitória, né, depois do que aconteceu no último jogo. E eu queria conversar contigo um pouquinho sobre o Payet, né? Ele entrou no lugar do Coutinho, uma substituição que a gente já está acostumado a ver. Como você imagina ele para o restante da temporada? Um jogador com muita qualidade, um jogador que sabe esconder a bola, sabe prender a bola. Pela situação do jogo ali, Coutinho também pede para ser substituído ali. Pela situação do jogo foi muito importante, ele entrou muito bem, né, prendendo, fazendo o time jogar. É um jogador de muita qualidade, a história dele mostra isso. E vai ser muito importante para nós toda vez que a gente precisar, porque é um cara que é muito de grupo, está nos ajudando bastante no dia a dia, está treinando muito, né? E isso coloca pressão nos titulares também para que vá bem. E isso quem ganha é o Vasco aí, estando todos bem aí e prontos para jogar. Parabéns, professor Carille. Desde o primeiro minuto a gente viu o Vasco aguerrido, o Vasco querendo ganhar o jogo, e a gente viu o Vasco com muita raça, com muita determinação, e isso que é o importante. As críticas vêm, mas a gente também tem que te exaltar pela vitória de hoje, porque o Vasco é um Vasco muito forte aqui dentro, e o Vasco ainda não perdeu aqui dentro de São Januário. Eu queria saber de você esse momento que o Vasco está vivendo dentro de casa. Muito obrigado. Os 3 jogos, né, do Santos, o último jogo a gente fez um jogo muito bom. Não era jogo só para 1-0, tanto de chance que nós criamos no jogo da Sul-Americana. A gente não criou só para 1-0. Criou para ser mais, infelizmente não aconteceu. Então esses 3 jogos aí, o jogo contra o Botafogo também aqui dentro, a gente foi aguerrido, só que a gente tem que levar isso para fora se a gente quer mais. Né? Só resultado dentro de casa é muito importante, tem que fazer, só que a gente tem que levar isso para fora também. Já falei isso pós-jogo aqui, parabenizando todo mundo, mas já amanhã começar a conscientizar das informações que a gente passa sobre o adversário e ir lá para jogar bem. Ir lá para jogar bem contra o Ceará e fazer por merecer e vir com a vitória, ir lá para buscar a vitória, que isso é o tamanho do Vasco. Fábio Carille, boa noite. Parabéns pela vitória. Davis da Baby Vasco. Então, Fábio, minha pergunta é o seguinte. Primeiro tempo, intensidade boa do Vasco. Todo jogo. Por que sempre no segundo tempo o Vasco cai de produção? A intensidade, hoje, por exemplo, estava 2-1, tomamos aquela bola no travessão, a torcida meio tensa, com medo do empate, né? E Rayan entrou ali e fez o gol. Por que sempre no segundo tempo o Vasco cai de produção? Ainda tem jogadores se adaptando, que é o caso do Garré e do Nuno. Posso falar? Ainda tem jogadores se adaptando, o caso do Garré e do Nuno. Temos problemas com jogadores de idade. E isso a gente vai ganhando. E tem a sequência de jogos também. Né? Fizemos o Santos, tivemos que jogar na altitude lá, que esses caras foram guerreiros demais, e já vem para o Corinthians sem tempo de treinar, e já vem para terça, e já vem para hoje, e terça-feira tem jogo outra vez. Né? Então, como a gente está imprimindo uma intensidade muito forte, não é muito fora do normal que no segundo dá uma caída. Só que a gente está entregando a bola muito fácil. A gente tem que descansar, recuperar e se organizar com a bola no nosso pé. Isso ao pouco vão melhorando, os jogadores vão entendendo, esses jogadores que estão chegando vão se adaptando e todos vão melhorando, e isso vai ser muito importante para o Vasco. Boa noite, Ferreira, do canal Sandro Gama. Minha pergunta é curiosa. Na terça-feira ganhou de 1-0, saiu correndo por causa das vaias. Hoje, 3-1. Por que saiu correndo de novo? Não era o momento de repente, ouvir a torcida de uma outra forma? Sempre fiz isso na minha carreira. Sempre. No jogo contra o Botafogo eu só não saí correndo porque meu joelho estava doendo. Tem um problema sério no joelho. Né? De vez em quando ele me trava. Mas sempre na minha vida toda eu gosto de entrar, de cumprimentar o pessoal que está ali, os roupeiros, os massagistas, o pessoal que está ali, ficar perto deles, esperar os jogadores entrar, pensar no que falar. Né? É o meu momento. Né? Mas isso foi feito em toda a minha vida, toda a minha carreira. Boa noite, Fábio Carille. Aqui é Tim Homer do canal Oswaldo Cruz Maltinos. Críticas vieram no Corinthians, vieram no Santos. Críticas estão tendo aqui no Vasco. É prenúncio de campeonato ganho? Mais pressão para mim, né?
Ó, tá meio que geral isso daí, né? Meio de semana aí o Grêmio ganhou de 2-0 e também aconteceu problema lá. A gente está vendo meio que geral. Né, a gente está vendo aí de uma forma geral em todos os lugares aí. O meu amigo Baba que falou que no Botafogo também aconteceu. O importante é a gente estar cercado aqui de pessoas que sabem o que a gente está fazendo. A gente faz reuniões todos os dias para discutir, para olhar, para falar, para olhar o jogo anterior para que a gente melhore, para olhar o adversário e já começar a levar informações para o adversário. Então ali dentro, em nenhum momento assim houve dúvidas dentro do nosso CT. Sou muito claro com todos, minha porta é aberta, as reuniões com os jogadores, entram várias pessoas que não são jogadores e acompanham, né? Com isso, vamos ganhando confiança, eles vão ganhando confiança numa linha de trabalho que tem que ter, e quem sabe, né, cara? A gente faz tempo que o Vasco não tem uma conquista grande, quem sabe não seja com nós. Mas vamos trabalhar quietinho, dia a dia, né? Eu gosto desse negócio aí, cara. Gol de título aí eu gosto. Quietinho, né? Acho que não tem outra forma, quietinho, e a gente fazendo por merecer dentro de campo esse apoio. E aí, gostou? Deixa o seu comentário. Como foi? Tudo certinho? Você gostou do time? Fica à vontade. Comente, deixe seu nome e o nome da sua cidade para a gente mandar aquele abraço para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. E você vai dar aquele joinha. Pelo amor de Deus, se inscreve que eu estou precisando. Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.